Maurício, se tu vai preparando, eu vou começando. Tá gravando, né? Tá gravando. Bom dia, conselheiros e conselheiros, bom dia. Hoje é 29 de maio, reunião ordinária do Conselho da Unidade. A ordem do dia. A aprovação da ata da reunião anterior. Homologação de... Vou um pouco mais alto, senão não pega lá, né? Homologação de área de referendos e progressões funcionais dos servidores. Processo 997-2025, Viviane Linian Soete Paruque, de classe associado nível 3 para classe associado nível 4. Processo 4403-2025, Maria Simone Gugeratsky Souza, da classe C associado nível 3 para a classe C associado nível 4. Processo 25.800/2025, acordo de dupla diplomação interessada a coordenação do curso de Engenharia Aeroespacial e a conselheira relatora, a professora Cátia Regina Silva de Carvalho. O quinto item vai ser uma apresentação das portarias e do relatório de avaliação dos projetos piloto de teletrabalho, ampliação do atendimento com flexibilização da jornada e controle social, projetos pilotos em vigência desde 2003. Quem apresenta é o Douglas Dilkin, conselheiro suplente e membro da Comissão Permanente para Acompanhamento e Implementação do Teletrabalho. Nossa, parece título de tese, né, cara? Parece uma daquelas teses assim, da humanas. Implementação do teletrabalho, ampliação do atendimento com flexibilização da jornada de trabalho, faltando vírgula, dos servidores de carreira técnico-administrativa em educação da Universidade Federal da Santander. Ah, louco. Não fui eu. Aqui mais 650, pega um ônibus. Informes da direção e dos conselheiros, se assim desejarem. Então, eu coloco em aprovação a ordem do dia. Os favoráveis permanecem à comissão. Então, aprovado por unanimidade. Quero mostrar a ata. Só pro forma, todos assinaram a ata, né? Alguém tem algum comentário da ata da última reunião? Também aconteceu uma coisa, o computador... Vai no sinalzinho de mais lá, olha, já os pisos. Não, é que o computador do conselho é aquele ali, não é esse. Aí eu não achei. Deixa eu ver. A progressão do Newton, a progressão do Marcelo, a progressão do Lixa, e é isso. Então, há algum comentário em discussão ata? Não, então eu coloco em formalização da aprovação da ata, os favoráveis permaneçam como estão. Não havendo contrários, então foi aprovado por unanimidade. Vamos ao ponto do dia, então. Homologação de área de referendos nas progressões. Bom, foi área de referendo, passou pela comissão do CTC, que ainda... Não, é que fica na LG. Ah, não tem relatório aqui, né? Eu prefiro aqui, ó. Na LG. Tá. A Viviane não está aqui. Aumenta lá. Então, na portaria, na condição, vamos lá. Então, na condição de diretor do CTJ, manifesto pela aprovação orientando a progressão funcional da professora Viviane Soete, nível associado nível 3 para associado nível 4. Obviamente, há de referendo depois da aprovação na comissão de professores titulares do CTC. Coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Contrários à progressão da professora manifesta. Aprovado por unanimidade. A próxima é a professora Maria Simone, também há de referendo, depois de aprovado em todos os trâmites, né, pela comissão do CTC, associado no nível 3 para associado no nível 4. Coloco em discussão.
Não havendo discussão, coloco em aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários em alguma manifestação. Não, está aprovado por unanimidade. Agora vamos para o acordo de dupla diplomação, o curso de Engenharia Aeroespacial. O curso de Engenharia Aeroespacial, relatora professora Kátia. Obrigado pelo relato, professora Kátia. Por favor, fique à vontade com as suas palavras. Então, assunto solicitação de acordo de dupla diplomação com INSA, Ruim, Normandia, diploma de engenharia energética e solicitante coordenadoria do curso de Engenharia Aeroespacial. O presente processo trata da solicitação da coordenadoria do curso de Engenharia Aeroespacial referente à celebração de um convênio de dupla diplomação entre a Universidade Federal de Santa Catarina e o Instituto Nacional de Ciências Aplicadas, Juan Normandie, na França. O referido acordo visa viabilizar a mobilidade acadêmica de estudantes de ambas as instituições com o propósito de obtenção simultânea dos diplomas de graduação em Engenharia Aeroespacial e Engenharia Energética. A proposta está fundamentada na Resolução 37 do CUM, de 2013, que regulamenta no âmbito da UFSC o Programa Internacional de Dupla Diplomação em Cursos de Graduação. Do relatório integra um processo à minuta do acordo de cooperação, está redigida em português e francês, a ata da proposta do convênio aprovada pelo colegiado do curso, em 30 de 4 de 2025, incluindo a matriz de equivalência curricular entre as instituições. Ainda consta no processo o plano de estudos e a tabela de compatibilização de créditos com proposição de criação de disciplinas específicas no PPC para regularizar as valorizações e demonstração do cumprimento dos requisitos da Resolução 37. Da análise. A proposta é clara quanto ao propósito de integração acadêmica entre as instituições, estabelecendo fluxo de mobilidade e cronograma compatível com os projetos pedagógicos. A matriz de equivalência foi discutida pelo NBE e aprovada pelo colegiado. Foram previstas adaptações curriculares por meio da criação de novas disciplinas optativas para garantir a integralização do curso conforme a legislação brasileira. O acordo estabelece condições simétricas para os estudantes de ambas as instituições, prevendo estágios supervisionados, TCC e avaliação conjunta por bancas mistas. Não há cobrança de mensalidades pelas instituições envolvidas. As despesas com deslocamento, moradia e alimentação são de responsabilidade dos estudantes, havendo recomendação de contratação de seguro internacional e possibilidade de apoio por bolsa. O acordo tem vigência inicial de 5 anos, com possibilidade de prorrogação, e contém cláusulas que garantem a continuidade das atividades em caso de alguma denúncia ou rescisão. Também há previsão para a resolução consensual de algumas controvérsias. Do voto, diante da análise do processo e da verificação do atendimento aos dispositivos da Resolução 37 de 2013, são de parecer favorável à celebração do acordo de dupla diplomação entre a UFSC e o INSA, com a Normandie, uma vez que o convênio atende aos requisitos acadêmicos, legais e institucionais, além de contribuir para a internacionalização da formação dos estudantes da UFSC, promovendo a excelência e a cooperação científica. Este é o Mas ok, obrigado pelo relato, professora Kátia. Coloco em discussão. Bom, não havendo discussões, eu coloco em aprovação relatos favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestos. Aprovado por unanimidade o acordo de aprovação da Engenharia Espacial. INSA, Juan Normandie. Agora eu passo a palavra para o conselheiro Douglas Marcelo Becker.
Tá, bom dia pessoal. Não sei se tem alguém que não me conhece ainda, meu nome é Douglas Newton, tá? Eu sou TAI e desde 2023 eu faço parte da comissão permanente de acompanhamento, tá? Do teletrabalho, da flexibilização e do controle social. Essa comissão que tem esse nome é gigantesco. Então a minha função era mais ser um representante de Joinville para ficar acompanhando, fazer um acompanhamento mesmo, ver como é que anda o piloto e as políticas, tá? E cada política, ela tem a sua norma. O teletrabalho, por exemplo, é a portaria normativa 470 de 2023, a flexibilização é a portaria 471 e o controle social é 473. Então a gente já tem essas políticas desde o dia 31 de março de 2023. Inicialmente o piloto ele era para ser só por um ano, tá? Mas no início do ano passado ele foi prorrogado por mais 6 meses por conta da greve, no final do ano passado por mais 6 meses, e no final de março agora foi prorrogado de novo. Não tem nenhuma normativa encerrando as políticas, ele vai continuar, o piloto vai continuar vigente até o final até a apreciação no Conselho Universitário. As normativas, elas por enquanto elas estão abertas em consulta pública, tá? Para fazer uma minuta para unificar todas essas portarias. A consulta pública foi aberta no dia 15 de maio e vai se encerrar no dia 15 de junho. E todos os tais já foram convidados a participar. Sugestões e contribuições podem modificar o texto final, que vai ser, o texto final vai ser apresentado em audiência pública. Essa audiência pública estava marcada para acontecer no dia 5 de junho, mas na terça-feira mesmo, a audiência pública ela foi adiantada para o dia 1º de julho, até para a gente já ter a versão final, já que a consulta encerra no dia 15 de junho. E a apreciação no Conselho Universitário, acredito que estava marcada para o dia 23 de junho, né? Também vai ser adiado, acredito. Não sei se já saiu a data, mas deve sair nos próximos dias, se ainda não saiu. Só falar um pouquinho rápido de cada portaria, por enquanto. Na área do teletrabalho, a gente tem a execução parcial, que são até 3 dias úteis na semana em home office e 2 presencial. Na execução integral, é para casos específicos, por exemplo, gestante e mobilidade reduzida. Sei que aqui em Joinville, de cabeça eu lembro de 2 colegas técnicos que fazem o integral, não sei se tem mais. Eles precisaram enviar no parecer, no processo para a comissão permanente, um parecer médico, que foi avaliado por uma junta médica oficial da UFSC, dando parecer favorável ou não para fazer a execução integral, tá? E esses despachos, todos os processos, para quem queria entrar nas políticas, foi analisado pela gente da comissão permanente. E está tudo público, está tudo no SPA, né? Os requisitos, então, é sem prejuízo ao atendimento, tá? Não pode haver prejuízo ao atendimento. Elaborar um plano de trabalho mensal, que eu vou falar um pouquinho mais no controle social, que é o nosso registro de frequência, acompanhado por comissão setorial de controle social. Dos deveres, o servidor ele deve prover estrutura física e tecnológica. No processo mesmo que ele vai entrar para fazer o teletrabalho, o servidor ele preenche um termo de ergonomia e segurança, então dizendo que está ciente, que concorda, que possui toda a estrutura física e tecnológica para trabalhar de casa sem custo ao UFSC. Então cada técnico assinou e concordou com isso. E manter os deveres funcionais e canais institucionais de comunicação ativos. Desligamento ele pode ocorrer por interesse da administração, não cumprimento do plano de trabalho ou por solicitação do servidor. E da flexibilização, então, o objetivo é implementar o projeto piloto de jornada de 6 horas diárias, 30 horas semanais para tais em setores que atendem o público por 12 horas ininterruptas. Por exemplo, um setor com 2 pessoas que queiram fazer teletrabalho. O primeiro entraria às 7 da manhã, encerraria às 13. O segundo entre as 13 e sai às 19 horas, né? Assim, cada TAI fez 6 horas diárias e o setor ele ficou aberto para atendimento por 12 horas ininterruptas. Então, uma ampliação, né, do atendimento.
Condições para adesão. Setores devem comprovar atendimento contínuo por turnos ou escala. Características da jornada flexibilizada sem redução de salário, permitida para servidores com ou sem FG, função gratificada. Só cargos de CD, né, cargo de direção, que então não pode. Escalas publicadas em local visível e no sistema de controle social, e pode ser combinada com servidores com jornada tradicional de 8 horas. E o controle de frequência também é via o sistema eletrônico de controle social. O controle social, ele, no início do piloto, era que ele não iria substituir as folhas ponto dos técnicos, mas isso já aconteceu, as folhas pontos já foram extintas. Por enquanto, o controle de frequência dos técnicos é só por meio do C-Social. Ele visa a transparência, participação, fiscalização coletiva das jornadas e atividades dos TAGs. Coloquei um asterisco aqui na fiscalização porque o grupo de trabalho, eu acho que antes de 2022 foi feito um GT, por 5 anos eles se reuniam periodicamente para estudar como é que seria a implantação do possível piloto. A fiscalização, não se pensou no técnico botar um coletinho de fiscal, ficar passando nos setores e ficar olhando se o colega está lá trabalhando ou não, está no seu posto. Não era essa a ideia, embora alguns colegas, alguns técnicos tiveram essa impressão, a gente ainda não sabe porquê, mas não era essa a ideia justamente porque a gente tem as comissões setoriais. Por exemplo, aqui em Joinville são uns 30 servidores lotados no centro tecnológico, mais ou menos, e tem uma comissão setorial de 5 que avaliam os planos desses 30. Avaliam, retornam para ajuste e aprovam, né? E na diretoria administrativa, eu acho que tem cerca de 20, talvez, ou menos, servidores que também são avaliados por uma comissão setorial de 5 que avaliam, analisam, retornam para ajuste, reprovam, né, os planos. Durante os pilotos de controle social que permitiram a análise dos processos para a revisão das normativas e confecção da interface e arquitetura do sistema, os participantes realizaram o registro e acompanhamento de suas atividades em planilha eletrônica atualizada 4 vezes, conforme sugestões dos participantes. A interface do sistema foi desenvolvida pela CETIC e disponibilizada para toda a comunidade universitária. Está um exemplo do meu plano de maio, que eu fiz o pré-planejamento dele em abril e foi submetido para aprovação da comissão setorial. Aqui a gente pode ver na segunda-feira, meu dia de presencial no setor de compras. Aqui os 3 dias de teletrabalho, a princípio, terça, quarta e quinta, e sexta-feira de novo na sessão de compras presencial, né? Aqui está um exemplo de cada dia do meu preenchimento do dia 27. O técnico, ele vai lá e escreve os horários que entrou, tá? No primeiro turno e o horário que saiu. Por enquanto, esses preenchimentos ainda podem ocorrer de maneira assíncrona, tá? Então, por exemplo, o técnico no dia 30 pode preencher o mês inteiro, né? No último dia do mês pode fazer o preenchimento individual do mês inteiro, ainda está sendo assim por enquanto. Aí a gente já tem um relatório, tá? Porque a ideia é essa, é fazer o experimento. Eu espero que, com o relatório ele também é um pouquinho extenso, e então eu só coloquei os gráficos, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Como eu disse, a minha parte dessa comissão permanente é justamente fazer o acompanhamento, tá? E agora trazer os resultados para vocês. Eu sei que hoje é só apresentação, né? Vai ter um outro momento, uma outra reunião, certo? Que vai ser feita a discussão e a votação. Então, espero que, né, esses resultados embasem, né, os debates de vocês para mais tarde. Então, tem várias coisas que não apareceram positivas, né? Então, eu estou aqui só fazendo um acompanhamento mesmo, tá? Sem tendência nenhuma, só porque eu sou técnico, tá? Ocorre que a gente teve a pesquisa, né, que foi divulgada. A gente teve 574 respostas, a maioria delas 371 de tais, 152 de docentes, 64 de graduação, 36 de alunos de pós
e 5 respostas oriundas da comunidade externa. Eu acho que o centro, o local que mais teve respostas foi o CFH, com 59 respostas. Outros campi, todos, Araranguá, Curitibanos e Blumenau, tiveram 40 e 39 respostas. Joinville teve 19, tá? Só, não sei porquê. Eu peguei os gráficos mesmo recortei do relatório e joguei nos slides, tá? Então, eu não sei se dá para ler bem a legenda, mas não tem problema, eu vou explicar cada bloco, tá? Acho que no fundo talvez não dê para ler muito bem, aí eu vou explicar todas as legendas. Com qual regularidade você faz o uso do atendimento no setor? Aqui o primeiro bloco, frequentemente, ocasionalmente e raramente. A primeira coluna, que é em azul mais escuro, é a geral. Não vou focar tanto nela, e sim na coluna laranja, que são os técnicos, a coluna verde, que são os docentes, e azul claro, a comunidade externa, né? O primeiro bloco, frequentemente, ocasionalmente e raramente. Tanto tais e docentes responderam mais 70% que fazem uso frequentemente, e os alunos aqui, mais a metade, ficou com ocasionalmente. Vou explicando os resultados mais importantes de cada gráfico, tá? Você tinha conhecimento sobre esses projetos piloto? No primeiro bloco, sim, não e parcialmente. Mais de 90% dos técnicos responderam que sim, 63% dos docentes responderam que sim, e aqui quase metade dos alunos respondeu que não, um quarto que parcialmente e um quarto que sim. Disponibilidade, facilidade de acesso aos serviços e aos servidores TAI. No primeiro bloco melhorou muito, no segundo melhorou, não alterou, aqui piorou e piorou muito. Os técnicos, somando os blocos melhorou muito e melhorou, foi maioria, né? Os técnicos ficaram mais melhorou muito. Eu vou usar o contraste então para explicar o gráfico. Quanto os docentes, eles foram quase 70% ficaram em piorou e piorou muito. E os alunos, eles ficaram mais entre melhorou e não alterou. A disponibilidade, facilidade de contato aos serviços e aos servidores TAI. No primeiro bloco melhorou muito, melhorou, não alterou, piorou e piorou muito. Os técnicos, eles normalmente ficaram em melhorou muito ou melhorou, e quase 70% dos docentes, eles ficaram em piorou e piorou muito, enquanto os alunos, eles ficaram mais entre melhorou e não alterou. Qualidade de serviços prestados desde o início do projeto piloto. Melhorou muito, melhorou, não alterou, piorou e piorou muito. Aqui, novamente, os técnicos ficaram entre melhorou e melhorou muito, e os docentes mais com piorou, piorou muito, os alunos aqui no meio, melhorou, não alterou. Tempo de espera para a resolução das suas demandas desde o início dos projetos piloto. Esse gráfico me chamou bastante atenção, que aqui foi o contrário. Os professores, os docentes, eles ficaram mais entre melhorou e melhorou muito, enquanto os técnicos ficaram com piorou e piorou muito. E os alunos ficaram mais em não alterou e piorou. Vantagens da ampliação do atendimento com flexibilização da jornada de trabalho. Aqui a legenda é melhor atendimento ao público, do segundo bloco, maior equilíbrio entre a vida profissional e pessoal dos servidores. No terceiro, redução de aglomerações e filas. No quarto, aumento da produtividade. E aqui no último, não há aspectos vantajosos. Aqui então, os técnicos, eles foram selecionando todas as vantagens. Mais de 80% respondeu aqui maior equilíbrio entre a vida profissional e pessoal dos servidores. Os docentes também concordam que mais do que a metade, melhor atendimento ao público, também maior equilíbrio entre a vida profissional e pessoal dos servidores. Os alunos também assinalaram bastante essa opção do segundo bloco. Aí 40%, mais 40% dos docentes assinalaram que não há aspectos vantajosos. Pode fazer pergunta, né? Sim, pode. No gráfico anterior ali, como é que vocês fizeram a análise de redução de aglomeração?
É que assim, Sistema ou opinião? é opinião. Tá? Aqui as perguntas, o pessoal podia assinalar mais de uma, né? Aí, por exemplo, nas 300 respostas dos técnicos, metade respondeu que assinalou a redução. Vai ter um gráfico um slide no final com dúvidas, tá? Aí o que eu não consegui responder, eu pelo menos anoto e mando por e-mail então as respostas depois. Mas vou tentar responder todas as dúvidas. Desvantagens da ampliação do atendimento com flexibilização de jornada de trabalho. No primeiro bloco, dificuldade em garantir a qualidade do atendimento, problemas de coordenação e comunicação interna, aumento da carga administrativa, impacto na integração dos funcionários e não há aspectos desvantajosos. E novamente, os técnicos foram bastante, os docentes assinalaram bastante a dificuldade em garantir a qualidade do atendimento, problemas de coordenação e comunicação interna e quase metade impacto da integração dos funcionários. E mais da metade dos técnicos assinalaram não há aspectos desvantajosos. Na verdade, começar a perceber que a gente tem um contraste, né, do que os técnicos assinalaram com os docentes. Vantagens do teletrabalho. Maior flexibilidade para os servidores, aumento da produtividade, contribuição para a sustentabilidade, apoio à inclusão e acessibilidade, necessidade de deslocamento reduzida, menor desgaste físico e mental, economia de recursos públicos e não há aspectos vantajosos. Os técnicos assinalaram quase todos, foram em peso assinalando as vantagens, né? Os professores até concordam, mais 70% assinalou maior flexibilidade para os servidores, e aqui é expressivo também, mais 60% necessidade de deslocamento reduzida. Enquanto 30% dos docentes não há aspectos vantajosos. Desvantagens do teletrabalho. No primeiro bloco, dificuldade de supervisão, isolamento social e perda de integração, problemas de comunicação, infraestrutura inadequada, possíveis desequilíbrios entre vida pessoal e profissional, desafios para atividades que exigem presença física e não há aspectos desvantajosos. Docentes foram assinalando, sua grande maioria, a dificuldade de supervisão e controle, isolamento social e perda de integração, problemas de comunicação e desafios para atividades que exigem presença física. Quase metade dos técnicos assinalaram não há aspectos desvantajosos. Conhece a área pública do controle social? Sim e não. 90% dos técnicos responderam que sim. E os alunos e os docentes ficaram responderam mais que não. O setor disponibiliza link da área pública do C-Social em sua página na internet? A maioria dos técnicos respondeu que sim, e a maioria dos alunos e docentes respondeu que desconhece. Buscou ter informações sobre a modalidade de trabalho no setor, na área pública do C-Social? A maioria dos técnicos respondeu que sim. Os professores ficaram mais com não e não conhecia a área pública do C-Social. E os alunos, mais 70% não conhecia a área pública do C-Social. Esqueci de falar isso. Na verdade, antes, quando eu estava nos gráficos mostrando meus planos, de maio ali, cada servidor pode logar no ADRH, para que tenha o seu login e senha, e pode pesquisar os planos de trabalho nominalmente de cada servidor técnico, tá? Então a gente tem essa área pública. Você considera o C-Social uma ferramenta adequada para o controle de frequência e assiduidade dos tais AUSC? Fiquei bem impressionado que os técnicos, 90% responderam que sim, embora durante todo o piloto tenha ouvido crítica a roda, assim. E os docentes, metade respondeu que não. E os alunos ficaram mais com não se aplica para eles. Então,
mas a análise das sugestões dos servidores provenientes das respostas livres destacou os seguintes pontos principais: aprimoramento da qualidade de vida, tanto pessoal quanto profissional dos servidores, apoio ao desempenho das funções no setor com a otimização de processos e demandas, redução dos custos institucionais relacionados a insumos e deslocamento de servidores e aumento da produtividade e da satisfação dos servidores na execução de suas atividades. Foram respostas livres, tá? Que a Prodegesp, que emitiu esse relatório, eu acho que disparou pelo SPA no dia 25 de abril. Acredito que está na página da Prodegesp, também deve estar, né? Não mandaram só para o SPA, mas no final do relatório eles colocaram algumas respostas livres. Manifestações negativas do teletrabalho, dificuldade na integração e no comprometimento dos servidores, impacto negativo na interação entre servidores e na prestação do atendimento presencial, ineficácia no controle da frequência e do desempenho. Aspectos positivos da flexibilização, o aumento da disponibilidade de atendimento presencial aos usuários, a melhoria na qualidade de vida dos servidores que aderiam à flexibilização e a promoção de um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. Manifestações negativas da flexibilização. A adesão à flexibilização resultou na falta de funcionários em determinados horários, devido a atrasos e escassez de servidores. Houve registros de reclamações de usuários acerca da falta de resolução no atendimento realizado pelo servidor presente. Identificou-se a necessidade de aprimorar a organização e a integração entre os dois turnos. Manifestações positivas do controle de frequência, o C-social, reforço na confiança entre a administração e a comunidade acadêmica, estímulo a um ambiente mais participativo e colaborativo, otimização de serviços prestados com maior incentivo à responsabilidade dos servidores. Manifestações negativas do C-social, a reformulação das normativas para adequá-las às atualizações do sistema, considerando os retornos obtidos com a implementação dos projetos piloto. A solução de problemas relacionados ao gerenciamento e eficácia do sistema atual e o enfrentamento das dificuldades de fiscalização e controle de frequência. Aí, dúvidas? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Eu acho que uma sugestão que poderia ajudar a melhorar o desempenho do teletrabalho seria até algumas dificuldades que eu encontro no departamento, tem setores da reitoria que são muito bons, se liga e resolve o departamento de ensino. Sim. Não teve uma vez que eu não consegui ter ligação ou que eles me atenderam. Mas tem setores que eles não disponibilizam nem ramal, e aí eles se direcionam para o chat chamadas. Sim, tá. E aí você escreve lá e eu tenho perguntas que eu fiz há meses e nunca foram respondidas. E aí, algumas situações, mandar e-mail para resolver é muito demorado. Uma analogia, porém, seria um aluno que procurar um professor, e aí o professor fala assim, manda tua dúvida por e-mail. Sabe, vai demorar meses para resolver a dúvida do aluno. Você tem que sentar do lado do aluno, explicar, escrever. Então, não são todos os setores. Eu acho que tem setores, e os setores são mínimos. No caso do departamento, a maior parte dos serviços que a gente utilizou foram excelentes. Um outro setor que não disponibiliza um canal de chamada, esses setores dificultam a resolução de alguns problemas. Você não consegue e-mail. Realmente, eu vou anotar aqui a sugestão do ramal. Vou passar para os colegas lá de Florianópolis também. Achei bem interessante que a tua observação ela condiz com o que a gente observou bastante, que em alguns centros e alguns setores o teletrabalho funcionou muito bem, enquanto outros não, né? A gente também faz essa análise local aqui, eu acho que quando vocês levar para debate mais tarde, como que funcionou aqui. Mas eu sei que PROAD, Prodegesp, eu acho que Gabinete da Reitoria, foram locais assim que o teletrabalho realmente, a ideia inicial de aumento de produtividade, eu acho que
as análises que eu ouvi, assim, eles concordam que em alguns centros, então esses que eu citei, funcionou legal, assim. A gente, Sim, tá bom. a gente não pode exigir, por exemplo, que o técnico, né, que esteja em casa e disponibilize o WhatsApp pessoal, porque isso é pessoal, né? Mas eu acho que quem está em casa deveria disponibilizar algum canal para que você possa ligar, ou WhatsApp Business, ou alguma coisa assim. Por exemplo, eu no departamento disponibilizei, apesar de eu ter todo dia, ou quase todo dia, eu disponibilizei o meu WhatsApp pessoal, mas isso é uma questão pessoal minha. E isso facilita muito resolver as coisas, né? Mas se a pessoa não quer, eu acho que pelo menos no business ela deveria colocar, porque você mandar um e-mail, nossa, vai atrasar tudo demais, sabe? Sim. E aí você fica esperando o e-mail, e aí o e-mail, aí às vezes você faz uma pergunta, não, mas isso aqui, nossa, a troca de e-mails é infinita e você não resolve. Às vezes uma ligação de 5 minutos, Sim. você resolve. Nos processos que cada técnico mandou para serem analisados, tem lá um formulário que ele vai colocar os canais institucionais de comunicação que ele vai manter ativos, tá? E ramal e WhatsApp Business, vi bastante gente colocando, mas de novo tem a diferença, né, do que foi estabelecido e o que seria o que efetivamente foi cumprido, né? Mas a gente faz também uma questão de organização interna, né? A questão do ramal e do WhatsApp, visto que são canais institucionais oficiais de comunicação da UFSC, né? Acho que deveria ser regulamentado, assim, o pessoal Já que são, está em né? casa, ela tem que disponibilizar um canal de áudio, de ligação, né? Sim. Não quero ficar na UFSC, então não precisa disponibilizar canal nenhum. Uhum. Eu acho que isso, senão, atrapalha, assim. Entendi. Tá. Obrigado, eu anotei aqui, vou passar para os colegas de Florianópolis. Temos essa observação também. Se essa observação não sair de mais lugares também, né? E é uma coisa interessante a ideia, porque tem alguns setores que têm aqueles atendimentos online, né? Que você entra no sistema e você vê os outros participantes fazendo as perguntas e eles vão respondendo, tem um tempo ali, então dá para acompanhar quanto tempo está demorando para ser atendido. Então talvez que seja algo além, não uma iniciativa do servidor ali que está trabalhando fora, mas que a própria universidade forneça um sistema em que o setor, você entra no setor e o setor ali tem essa possibilidade de atendimento online, digamos, no chat. Ligação. Bom, ligação já é um pouco mais... Eu acho fundamental a ligação. E mesmo que seja por escrito, às vezes demora muito. Messenger, né? Trocando mensagem. alguma coisa assim, né? Mas a ligação... Mas eu entendo que a ligação é ainda mais interessante ainda, né? Mas eu achei interessante a ideia do sistema, realmente, porque é legal saber com quem está conversando, sabe? Às vezes você está conversando com a comunicação, mas eu não sei nem dizer bom dia para quem. Então ali tem também o sistema, ele mostra, tem tantas pessoas na fila esperando atendimento. A pessoa tal está atendendo, né? Então aí você vê, falta na média 5 minutos e você é o próximo da fila para ser atendido. Então assim, isso deixa de gerar uma ansiedade na quem precisa ter o seu problema resolvido. Sim, é uma coisa importante. Estar presente, estar a pessoa que está lá. Né? Tá. Isso na Propesp, o atendimento é assim, a gente vê quem é que está respondendo e consegue ver as perguntas anteriores, ou seja, você vai ver, de repente a minha dúvida é a mesma que já surgiu ali, já está respondida, né? Interessante. Doutor, mas eu fiquei com uma dúvida, você falou que os planos de atividades que são públicos estão no ADRH. Isso, eu vou mostrar aqui. Mas Mostra o ADRH não é público, né? Só tem acesso Então, ele não é para a comunidade externa, Nem pra é uma aluno. dúvida minha até. Nem para aluno também, só servidor, tá? Isso É. também tem acesso. Tá, mas Talvez para seja o você... caso da comissão publicar numa página, né? Porque a sociedade e a comunidade também tem direito a ver, né? Sim, pois é, a comunidade externa... Eu Que é o plano. O de você também. A Sim, mas comunidade o nosso externa. quadro é aberto se quiserem entrar. Porque, Pelo menos o TCU Consegue entrar. eu fico devendo agora se a comunidade O DRH externa só pode servidores. ver ou não, eu não tenho certeza. Não, nem Não aluno, consegue? eu acho que, assim, até onde eu sei, aluno não consegue entrar no ADRH. Eu realmente não tenho mais certeza. Eu vou mostrar aqui rapidinho. Não, eu só estranhei por ser nesse sistema, né? Eu acho que até os professores têm que né? Quando tu tem chefia, é mais fácil, mas normalmente as pessoas só quem entra no ADRH. E caso essa informação realmente não consiga ser publicizada, seria interessante ter Mas pelo menos não é setor com essa absurda, informação bem clara. Marisa,
É só porque ele é, assim, às vezes poucas coisas pegam uma iniciativa que é importante para vocês, para todo mundo. Então não custa ter uma transparência que vai deixar claro o plano de atividade ali, entendeu? É por eu ser só de Joinville, eu também fiquei fora dessa discussão. Em algum momento eu perdi quando eles debateram a transparência para a comunidade externa. Nesse momento que eu devendo, tá? Eu não tinha Não, certeza. eu só estranhei o ADRH. Eu também achei. Foi o ADRH. Eu também achei, deveria ter a transparência, né? Que as pessoas entram comumente. A gente entra lá como chefia para liberar férias, para fazer umas coisas, mas ninguém entra para, vou ver o meu ADRH. Eu vou ver. É que provavelmente eles já têm algo estabelecido, a comissão mesmo, né? Que os outros membros, eu vou perguntar para eles. Agora, Tá. desculpa, eu fiquei devendo. Mas deve ter um motivo também, ó. Já deve ter e também passou batido. Eu tenho duas curiosidades só. Pode perguntar. Só curiosidade. O que vocês chamam de plano de trabalho é dizer se está aqui ou home office? Eu vou mostrar aqui, ó. Só para entender, porque para mim plano de trabalho não é isso. Mas... Não, é diferente. Isso aqui é o home office, é o controle social. Ali mostra a agenda dele. O plano é o que tem para fazer. Olha, O plano é a tarefa que ele tem. Vocês no público. A tarefa que ele tem. Ah. O slide que Ele apareceu. ali só teletrabalho e... Logando no EDRH, acredito que vocês veem. Deve aparecer o ser social para vocês também, ou não? Nunca entrei. Quando tem A maioria das link, pessoas não entra, por isso eu estranhei o sistema, 15 anos, entendeu? eu nunca entrei. No EDRH, não? Normalmente É entra o no login ADRH Nunca entrei. a chefia, para liberar algumas coisas. Mas não o é sistema. bem fácil, é só. Sim, sim. Eu às vezes fico trocando a minha senha, Muito aí eu troco, prazer, não é essa, é essa. RH, mas é- Aí eu vou aqui, ó, no ser social, e tem a área público, tá? Eu vou mostrar o meu, no caso. Esse daqui é o meu. Ó, clica no olhinho aqui. Opa. Por exemplo, aqui, nessa resolução da USP, não tem instrução normativa na lei. Alguém O programa de gestão do Instituto do PGD, tudo isso é o PGD. Aí tem linhas que não são atribuídos do PGD. A USP não fez coisas diferentes, e essas coisas diferentes trazem uma ilegalidade, de certa forma. Tem a questão da segurança jurídica, visto que é um meio alternativo de frequência estabelecido pela USP, criado pela USP, como eu falei, por meio de um grupo de trabalho, né? Foi gerido ali por 5 anos, esse piloto. Então a USP tomou essa iniciativa de ter um meio alternativo próprio, não é o PGD, né? Mas a questão da segurança jurídica, ela de fato, né, segurança jurídica das nossas políticas, ela também precisa ser debatida. Eu digo que é algo que vai ser, né, debatido no Conselho Universitário. Oi? Vai ser debatido antes. Tá? Não precisa me mostrar o teu plano de trabalho. Eu só perguntei, porque a minha curiosidade era se o plano de trabalho era um plano de trabalho ou se o plano de trabalho era mostrar que estava no teletrabalho. E... É que eu queria ter feito... Não precisa me Se é mostrar. um plano de Minha trabalho, você é folha curiosidade ponto. era isso. Eu queria ter feito essa pausa quando eu estava mostrando Era só a uma portaria do curiosidade. controle social mesmo, tá? Mas eu Ó, digo cada... assim, ó, Douglas, não precisa me mostrar. Era só uma curiosidade. Se existia um plano de trabalho ou se vocês chamavam plano de trabalho, saber se estava, se era teletrabalho e home office. tem as atividades ali. Ali, É que isso é público, né? Vocês, visto que é público, Então, mas vocês podem essa que acessar. foi a minha dúvida, se o ADRH é um sistema público. De professores e Eu ainda acho alunos que não. entra como chefia. Aluno com Aluno certeza não. não entra. a comunidade externa, eu também acredito que deveria ter acesso, eu eu achava acho que que tinha. professor sem chefia não entra. Eu acho. Tá, Não tenho certeza. tá. Mas não tem sentido, né? Visto que o ser social, Eu acho que tem que ter um cargo de a chefia ideia pra é a transparência. Por isso Vocês que eu podem ver aqui, ó. questionei a plataforma usada, mas pode ser também que a Prodeges mudou porque ela botou o CS social ali, né? Sim. O que eu ficar devendo, eu acho que no Conselho Universitário vai ter um representante da Teleflex, talvez o presidente da comissão, o pessoal da Prodegesp, tá? Talvez consiga responder essas dúvidas que eu não vou dar conta agora, tá? Porque podem ter sugestões de vocês que já estão sendo pensadas mais lá perto da Prodegesp mesmo, tá?
Eu ia falar só mais uma... Eu só queria dar Tá, uma desculpa. curiosidade. Como é feita a definição de quem faz teletrabalho, ou que setor faz teletrabalho e que setor faz flexibilização? Aí é a organização interna mesmo, acordo dos setores, tá? Por exemplo, eu sou um setor de 3 pessoas, né? Quando a gente montou o nosso, eu até prefiro flexibilização, preferia, mas 2 colegas preferiam teletrabalho, né? Então 2 para 1. E também não tinha nada contra entrar em teletrabalho também. Aí foram feitos, alguns tiveram que ceder, eu sei de setor onde uma colega preferia fazer mais teletrabalho, só que conversando com a chefia e a outra colega junto, elas estabeleceram um acordo bem tranquilo que então faria a flex, né? Foram conversas lá no início, antes de mandar o processo, em março no início do ano de 2023. Essas conversas elas já todas foram acontecendo. O pessoal que tinha bastante interesse em entrar em teletrabalho, fazer a flexibilização aqui em Joinville, por exemplo, no dia 1º de abril, acho que foi que a gente começou a receber os processos mesmo. De madrugada, do dia 31 para o dia 1 de abril, Joinville já tinha mandado uns 3, 4 processos, assim. Então, eu acredito que no mês de março já entraram assim como é que a gente vai fazer, se é teletrabalho, se é flexibilização. Então, isso tudo foi organização interna e, claro, com a participação das chefias imediatas, né? E lá, no início de 2023, eu lembro muito bem, a Elisete ela fez uma reunião com as comissões setoriais da época, foi logo no início do piloto, acho que em abril de 2023. Depois eu vi também, inicialmente a gente tinha mais comissões setoriais, até na época, o centro era dividido em 2, 3, eu acho. Eu vi a organização interna ela foi sendo feita, assim, as comissões setoriais elas foram sendo chamadas pela direção, por suas chefias, para fazer reuniões para estabelecer isso. Toda essa organização interna ela já aconteceu lá no início do piloto, e o resto foi acompanhamento mesmo, né? Então, se teve bastante descompromisso de técnico, eu vi, né? Mas isso é um experimento, no fim das contas, né? E agora a gente teve o balanço, que é o relatório. Eu entendo assim, né? Mas eu queria sim mostrar, tá? Usar o meu plano de exemplo. Aí vocês conseguem ver as atividades de cada um. Isso é público, tá? Tá? Isso é público, tá? É público? Conferi agora. É público. Tá. E, por exemplo, vou mostrar até como eu preencho aqui. Eu vou preencher os meus horários do dia 29. Por enquanto, os técnicos estão fazendo assim, de maneira assíncrona mesmo, tá? Cheguei um pouquinho antes das 8. Sei lá, agora mesmo já... Por enquanto a gente está preenchendo assim, ó. Primeiro turno, aí eu retorno já do almoço. E é que eu quero mostrar justo esse dia porque, sei lá, 6h49. Aqui, ó, inicialmente, na quinta-feira, ele já está pré-preenchido aqui como teletrabalho, tá? Mas como eu estou presencial, aí eu vou aqui e mudo, então. Então, a gente tem o planejamento, tá? De como seria o mês e execução diária, tá? Que pode ser modificada, assim, nesses horários, tá? Aí aqui embaixo até ficou 10 minutos a compensar. Eu acredito que mais tarde, que isso tudo vai evoluir, tá? Eu ouvi na comissão, já em conversa com a Prodegest lá, ouvi falar em planejamento de banco de horas já. Não sei se vai sair, mas tudo isso está bem incipiente. E o que eu posso falar? O próprio ser social ainda é um pouco incipiente, tá? Isso está sendo melhorado, toda hora tem atualização, toda hora muda, né? Mas só uma dúvida, assim, tem algum controle, assim, eu tenho certeza que o TAI está alugado nesse momento. Tem como saber, assim, não, essas pessoas estão alugadas, essas pessoas estão trabalhando no stand? Não tem um cartão, por exemplo, tem que conectar o cartão e alugar no sistema para... Na confiança. Só da possibilidade. É a hora que o Douglas coloca ali. Todas essas dúvidas é importante tirar, né? Porque é assim que realmente está funcionando. Isso acho que é um ponto que poderia ser melhorado, né? Sim. Que vai de encontro às outras sugestões de Algumas autarquias têm esse controle via terminal. Justiça,
O Precisa trabalha muito online. Eu acho muito legal essa parte de flexibilizar, mas assim, vou trabalhar das 2 às 8. Então, mas que fique lá nesse período, né? Que a gente saiba E aí, às vezes até pode ser que não ficou das 2 às 8, mas atendeu todas as pessoas que estavam ali aguardando o atendimento. Eu acho que uma maneira, que era a última coisa que eu queria falar, de alguma maneira, acho que a pesquisa de opinião, né, de percepção, ela é muito importante, porque né, mostra qual uma visão cada enfim, personagem aí que está sendo investigado tem a respeito desse processo, mas confrontar isso com dados objetivos também é importante. Então, na medida do possível, porque eventualmente, por exemplo, o docente ele tem uma visão de que piorou muito, mas talvez analisando lá quantos atendimentos houveram, quantos processos conseguiram ser realmente resolvidos, a gente vê que, na verdade, aumentou, né? Ou seja, é uma percepção do docente, não necessariamente é algo que realmente está acontecendo. Então, tentar confrontar a percepção com dados que possam ser mensurados pode validar ou não aí a eficiência desse sistema. Indicadores mais objetivos, né? Algum indicador métrico, né? Enfim, indicadores por si só ele já é métrico. Mas, enfim, de alguma maneira poder medir, pode ser por atendimento, pode ser por... Não só satisfação, né? Porque a satisfação também ela é uma percepção. A satisfação é importante, mas Sim. Exatamente, as entregas, né? Claro que isso exigiria, inclusive, uma análise do que estava sendo feito até agora, que também é bastante difícil, né? Tem Não é isso. Basicamente, se pudesse confrontar a percepção de dados objetivos, seria melhor. Uma coisa que a gente lembra visto que é uma política, né? Então tem todo o contexto político por trás do teletrabalho, da flexibilização. Eu notei isso bastante no próprio relatório, da forma que ele saiu, assim. Parece que foi um pouquinho às pressas, tá? Eu notei... então, os bastidores, assim, aqui em Joinville eu estou bem longe, né? Eu também eu não tive participação nenhuma na elaboração do relatório, tá? Só agora na apresentação aqui em Joinville. Mas ele foi feito exclusivamente pela Prodegesp, nem pela comissão permanente. Então, mas ele foi feito pela Prodegesp. Ele foi, o pessoal da comissão, a gente foi começando a perceber assim que a nossa autonomia ela foi começando a ser retirada, vários membros questionaram a Prodegesp, né? Mas ela foi retirada. Eu, como membro, né, sou um voluntário, né? E tenho as atividades primárias no meu setor de compras, né? Não fui tanto atrás, reivindicar, eu quero ter a participação porque eu não tinha tempo, tá? Então, tem o pano de fundo político que eu estou por fora, tá? Isso eu sou um outsider, assim. Eu notei, assim, esse relatório. Ele saiu bastante de última hora. Fui bastante cobrado pelos meus próprios colegas mesmo. Acharam que eu tinha dedo meu no relatório. Não tinha, nem da comissão, exclusivamente pela Prodegesp. Tanto que, aqui no início do relatório, a gente vê aqui, ó. A comissão é que acompanha... É o acompanhamento, isso que eu estou fazendo agora, né? É ver como é que está indo. Sim, então, mas aí vocês não fizeram o relatório, a Prodegesp... A Prodegesp fez. Teve sim esse murchamento, tá, da comissão, mas ela ainda existe, né? Algumas coisas, quando... Mas tem que chamar a comunidade. Aqui, ó. Aqui tá, ó, feito pela Prodegesp. No caso, vai ter audiência pública agora, todos os tais já foram convidados à audiência pública no dia 1º de julho, tá? Ali a pró-reitora, o relatório mesmo foi exclusivamente feito pela Prodegesp. Uma colega nossa veio, curitibanos, foi a que mais bateu assim em cima, não, por que estão tirando o protagonismo da comissão permanente, tá? Foi tirado, né? Eu trago isso aqui sem problema. Mas continua fazendo o acompanhamento, a comissão permanente ela ainda existe e a gente vai continuar acompanhando de perto, tá? Alguém tem mais dúvidas? Ou se não, eu sei que vai ter uma próxima reunião no conselho, né? Que realmente vai ser o debate, vai ser a votação e mais tarde vai ser levado para o conselho, então provavelmente... Né, tem a questão da pró-reitora de gestão de pessoas, não sei como é que funciona, se vai ter o Irineu lá também, né? Então essas dúvidas eu trouxe aqui, né? Eu fiz o meu papel de trazer como tudo aconteceu, tá?
só por esses fatos mesmo. Só é importante deixar claro que o Douglas é um membro da comissão, né? São dezenas de pessoas, então ele tem pouca força para poder também mudar alguma coisa lá Ô, dentro, né? Douglas, Oi? uma dúvida. Sim. Essa audiência pública, a participação é somente dos pais? Não, é público. É do centro também. Tá, Aham. então Já foi. A audiência não, você falou ali, participação dos pais. É que Ela é para toda a comunidade É que eu acadêmica. mandei um e-mail, eu acho que foi. Eu confirmei com a Thaisa, né? Que foi pra servidor. Não, foi pra Thay. Eu mandei pra Thay. Dá uma olhadinha ali. Tá, tu acha? Eu posso mandar pro e-mail dos servidores, talvez? E a minuta está em consulta, é isso? É. Não, foi Foi até ontem, né? prorrogado, então, porque era até 28, porque eu mandei lá professores com a data Era de até 28. ontem. Né? Sim, foi prorrogado. Foi prorrogado. Eu vi na terça-feira, eu estava olhando as datas, ainda não tinha saído o ofício dizendo que ia ser adiado. E daí eu olhei assim, mas a consulta pública ela está no dia 15 de maio para dia 15 de junho e a gente precisa ter a versão final já para a audiência pública que estava marcada no dia 5 de junho. Aí passou mais um pouquinho no SPA veio o ofício, não, foi adiado 1º de julho. E a data, se não nesse momento, daqui nos próximos dias da audiência no Conselho Universitário mesmo, tá? Acredito que vai ser uma nova data também, adiando. Talvez para o meio de julho, talvez, né? Acho que vai Acho que sair não, para vai ser agosto. Para agosto, então. Certo? Antes de agosto não sai. Tá. Não te preocupe. Por isso que o recado mais importante que fica é que participem da ser pesquisa, no- opinem, Pode ser, vai falem, ser lá né, na o que vocês última acham, como vocês sentem. terça-feira. É muito importante, eles que contam, tá? Os próprios gestores vão levar isso em consideração também, né? O retorno que está vindo dos usuários ali dos setores. Não, por isso, a minuta é é isso. Consulta a minuta. Ah, da Mas a consulta. consulta tem uma outra Aqui questão saiu, ali, Tem a né? consulta, tem a minuta. Não participou. Então, A consulta teve algumas questões ali. É porque que é importante a manifestação na minuta. Lá tem o campo de comentários, vai item a item, ó. Mas pode melhorar isso, pode mudar aquilo, coisa assim. Aí Eu entendi. o mais fácil é malhar o pau. tem que entrar lá e Eu escrever. espero que tenha contribuído, assim, para vai ter uma próxima. Obrigado, Douglas. Muito bom. Obrigado, Douglas. Douglas. Teremos outro momento aí. Acho que antes de uma decisão aqui, talvez venha uma nova apresentação do desenrolar aí da consulta da minuta e tal. Vamos ver os desdobramentos aí. Realmente o que não faltou da Proegesp, do presidente da comissão mesmo, foi a audiência pública marcada para os tais tirarem dúvidas. A gente teve isso, eu acho que a última foi em setembro do ano passado, antes da greve, umas 2 ou 3 em 2023, tá? Sempre teve o acompanhamento da Proegesp, até consultas individuais, eram sessões individuais com a Proegesp, os técnicos podiam marcar para tirar suas dúvidas, tá? Agora o apoio mesmo, de dúvidas, a gente tem o chat mesmo, que tem um técnico, chefe da DAJOR, e o pessoal da DAJOR mesmo, da divisão de acompanhamento da jornada, sempre respondendo as dúvidas dos técnicos, tá? Então, de ficar no escuro, assim, só ficava quem queria. Só o técnico de ficar no escuro, só não foi atrás e buscar nos lugares certos, assim. Esse apoio, acompanhando, eu consigo dar esse elogio sincero, assim, para os colegas de Florianópolis, tá? Teve apoio dos técnicos, sim. Isso. Obrigado por você. Obrigada. Bom, informes, dia 13 e 4 de junho, teremos a USP tem a feira de cursos em Florianópolis. A feira de cursos em Joinville será no dia 11 de junho. Um dia só, tá? Então, está com um esforço da comunicação, de vários outros setores, TI, infraestrutura, administrativo, professores, se empenhando na feira de cursos de Joinville. Tem em torno mais de 800 jovens, crianças confirmadas na vida. Para ser um número maior do que o ano passado. Sucesso pessoal na divulgação. Só para fechar, bom, eu acho que a maioria sabe, não sei se a maioria sabe, que a universidade enfrenta dificuldades orçamentárias. Aconteceu uma reunião, acho
que muitos sabem também, uma reunião em Brasília, terça-feira, com o ministro Camilo, Lula e os reitores das universidades federais, e aconteceu aquela notícia liberando recursos adicionais para as universidades. Por quê? Não é recurso adicional, ao meu ver, foi liberado que estava sendo contingenciado, porque passou de 1/12, que era o repasse do Estado, certo? Para 1/18. Isso dá em torno de 40% de corte, pelo menos, né? E está muito difícil para a instituição, tem que rever contratos de terceirizados, reduzir força de trabalho, né? Ou seja, demitir servidores e tudo mais. Então, amanhã tem conselho universitário e aí vamos ver o que vem de informação oficial da reitoria, visto que até agora não houve nenhum desdobramento de informações nem da CEPLAN, nem da reitoria. Então, espero que amanhã nós saibamos qual é o tamanho do problema da UFSC já com essa liberação adicional. A informação que eu tenho até hoje é que, mesmo com isso, os valores não seriam suficientes. Então, amanhã terei informações e eu trago o conselho assim que possível. Tá bom? Obrigado pela presença, sei que muitos têm aula às 10h30 e bom dia a todos.